Boa tarde, amigos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho com água para ser fluidificado, que fique à vontade, pois a gente já vai iniciar o nosso plantão de oração. E a gente sempre inicia com uma mensagem do livro Fonte Viva, que a gente está estudando de forma sequenciada. E a lição de hoje é a lição de número 170, que tem como título Rotulagem. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Lição 170, Rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Paulo, ele escreveu isso aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 9. E continua assim. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre que, em nome do Evangelho, procura estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo através de conversações que constituem vastos corredores na direção das trevas. A invocação verbais ao Cristo em operações puramente comerciais que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adorno, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco se lhe não possuímos o ensinamento vivo, na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelamo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distante. Olha que interessante. Então, aqui diz sobre rotular, né? Colocar rótulo nas coisas, como ele falou aqui. Ó. O rótulo, ele não tranquiliza, né? Muito pelo contrário. A gente tem que procurar a essência das coisas, a essência da pessoa. Aqui no nosso caso, ele está falando, né, que há muitos louvores, símbolos, referências preciosas sobre o Cristo, né? Mas isso tudo não quer dizer a essência, como ele falou aqui, que a gente tem que procurar a essência, né? Que nem ele deu o exemplo aqui que há muitos símbolos de Cristo nos tribunais, né? Nos numerosos tribunais por aí, mas a maioria das ocasiões que ali estão, eles exaltam o quê? A injustiça. Então, a gente precisa ver que o rótulo não tranquiliza, não condiz com a essência, com a verdade. Então, a gente tem que procurar o quê? Seguir, né? Entender os seus ensinamentos e colocá-lo no nosso dia a dia. Não é? Porque, senão, todos esses cânticos, essas invocações verbais por Cristo, né, que são puramente operações comerciais, né, que não ajudam em nada. Por quê? Porque ali não está a essência, né? Porque ele pede aqui para que a gente medite nos deveres, né, diante das nossas responsabilidades, quando a gente abraça a fé cristã. Quando a gente abraça a fé cristã e a gente entende, estuda a doutrina, isso significa o quê? Em mudança, que a gente entendeu, né,
esse esclarecimento que ela passa para nós, que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? E que tudo que acontece na nossa vida não é por acaso. E que a gente tem que procurar fazer o melhor e seguir no caminho reto do bem. Porque esses rótulos, ele não é a essência. Para que a gente possa dizer, então, que a gente, né, é cristã, que a gente acredita no nosso Mestre Jesus, a gente tem que estudar os seus ensinamentos, entender e colocá-los em prática na nossa vida, não é? Porque senão a gente vai estar cada vez mais distante, não é? Como diz uma passagem na Bíblia que fala, né? Eles, né, eles louvam a Jesus, mas não compreendem os seus ensinamentos, não entendem os seus ensinamentos, não colocam no seu dia a dia. Então, quando Jesus diz assim que o nome dele permanece em cartaz, imagem, medalha, muitas coisas, cânticos, narrativa, né? Mas é muito pouco que lhe conseguiu, né, entender os seus ensinamentos, colocar em prática, né, na consciência, no coração. Então, é isso que ele está falando da rotulagem. Né? Ah, eu sou cristão, mas será que eu entendi, né, a mensagem do Cristo que ele veio aqui, né, nos ensinar a amar, o amor sublime, o amor pleno, que faz com que a gente entenda que todos nós somos irmãos em Cristo, todos nós somos aprendizes, todos nós estamos aqui para evoluir, mas evoluir com qualidade, amando, respeitando, para que a gente possa encontrar a luz, porque Jesus disse que nós somos a luz. Nós podemos iluminar o nosso próprio caminho. E ele também disse que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Se a gente conseguir entender os seus ensinamentos e colocar em prática. Entender que nós somos, sim, responsáveis pelo nosso próximo. E entender quando ele disse: amar ao próximo como a si mesmo. Desejar para o próximo o que você deseja para si. Então não precisa de rótulos. Não precisa de adorno. É só a essência, o amor sublime, o amor puro, que faz com que a gente, né, auxilie, né, não importando, como ele mesmo falou, dê com a mão direita para que a esquerda não saiba o que faça. Então, quer dizer, você tem que auxiliar, né, de coração, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, né, porque ele mesmo ensinou para nós que tudo que a gente faz para o outro, a gente vai receber de volta em dobro. Por isso que há necessidade da gente entender que nós precisamos ver a essência. O rótulo não é nada. E esse rótulo ele não vai trazer tranquilidade. Só porque eu falo que eu sou cristão, você acha que eu sou todo poderoso, que eu tenho que. Né? Não. Porque a gente sabe que nós, todos que estamos aqui ainda na face da terra, encarnados, nós somos passíveis de erro. Independente do seu grau de instrução, independente da tua religião, a gente é passível de erro e a gente pode errar e errar muito. Então, o rótulo não ajuda em nada. A gente precisa entender a essência, né? Compreender os ensinamentos de Jesus, entender e colocá-los em prática. Porque a hora que você entender isto, você vai se transformar, fazer a tal famosa reforma íntima, para que você possa evoluir com qualidade, entendendo que todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos aprendizes, e que nas questões espirituais não tem catedrático e nem universidade. Nós somos ainda aprendizes, todos nós que estamos aqui na Terra. Nós ainda estamos aprendendo para que a gente possa voltar melhor. Então, aqui a gente veio para que a gente possa, né, angariar virtudes, como a paciência, a benevolência, o amor, a caridade, né, para que a gente possa voltar para casa com a nossa mala cheia, cheia de virtudes, compreendendo que todos nós somos irmãos em Cristo, filho do mesmo Criador, do nosso Pai Todo-Poderoso, e que precisamos evoluir, sim, porque Jesus disse também que todos nós vamos estar à direita de Deus Pai. Mas para isso, nós precisamos nos depurar, nos melhorar. É isso, né? Então foi esse o entendimento que
a lição aqui nos passa, não é? E ele pede para que a gente possa ter cautela contra esse perigo simplesmente de rotular as pessoas, ou rotular tudo, né? E a gente não pode esquecer que, se a gente não possui o espírito do Cristo, né, que dele a gente acha tão distante dele, se a gente não entendeu que ele é o nosso mestre, guia, o nosso modelo, a gente está cada vez mais distante dele. Então precisamos, né, entender e saber os seus ensinamentos, porque os seus ensinamentos é para a vida eterna, não é? Porque nós somos espíritos eternos. Então, precisamos entender os seus ensinamentos e colocá-los em prática em dia a dia. Porque ele também sabe que a gente não muda assim de uma hora para outra, mas vamos mudando aos pouquinhos, entendendo tudo que ele veio aqui fazer. Ele veio ensinar para a gente o amor. Ele até disse que nós podemos fazer tudo o que Moisés ensinou na época, mas agora com amor, para que a gente possa evoluir com qualidade, para que a gente possa encontrar a luz e voltar para a nossa verdadeira vida, que a gente já sabe, que é no plano espiritual, melhores. Porque, como também a gente estuda também e a doutrina nos esclarece, quanto mais você sabe, mais será lhe cobrado. Né? Se você já entendeu que nós todos aqui estamos aprendendo, então cabe a você o quê? Estudar, entender, colocar em prática e auxiliar. Porque Jesus disse que ele, nosso mestre, né? O maior ser evoluído que já encarnou aqui no plano Terra, ele disse que ele tinha vindo para servir, que não é só porque ele era mestre que ele não podia lavar os pés dos companheiros, que ele podia sim auxiliar. Então, que nós todos viemos para servir. Servir, estudar e ensinar, né, todos os seus ensinamentos para que a gente possa encontrar a luz e evoluir com qualidade. Porque o rótulo não é nada. O rótulo não tranquiliza e não diz nada. Você precisa ver, saber da essência. É isso que eu entendi dessa lição. Vamos agora, então, à prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança sobre aqueles, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos pedindo a fluidificação das águas, pedindo para a equipe de fluidificação das águas, juntamente com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.
E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos também pedindo para a caixinha azul dos encarnados, pedidos de prece e tratamento. E eu peço em especial para Alan Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista, Simone Porto e Antônio Reina Ginês. Que a espiritualidade amiga e benfeitora envolva a todos, deixando firme na fé, no amor, na caridade, para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Pedimos também para o caderno dos desencarnados, né, que se encontra também na nossa casa, e para todos aqueles que estão deixando o planeta Terra, voltando para a pátria espiritual, que eles possam ser acolhidos com todo amor e carinho e que tenham um despertar tranquilo, não é? E aceite essa nova situação para continuar a sua evolução espiritual. Pedimos também para a higienização no lar, para todos os pedidos de tratamento. Pedimos também para os cadernos dos dependentes químicos, pedindo também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, né? Facebook, Instagram, site. Pedimos também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no lar, seja na rua, com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos a encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, meus irmãos, a gente finaliza o plantão de oração de hoje, já deixando o convite para na próxima semana estar novamente todos juntos aqui para mais um plantão de oração. Agradeço a todos, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Tenham um bom final de semana, com a graça de Deus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.